O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cada 10 anos, desde 1872, faz um levantamento censitário em relação aos números de religião no país. Em 2010, ano do último censo realizado até o presente momento, cerca de 66 categorias de pertencimento religioso foram levantadas através de uma pesquisa aberta, onde o participante respondia livremente à sua vinculação religiosa. Após a análise e processamento desses números por meio das fórmulas adequadas e correções metodológicas, um grupo de estudos chegou ao número de 1.487.428 adventistas espalhados em diferentes regiões, faixas etárias, gêneros, graus de instrução, renda e outras categorias. Nos próximos episódios, vamos ver de perto e entender o que essas informações significam e que lições podemos aprender com elas. Não saia daí, o Teólogos está só começando. Os estudos populacionais, da população brasileira, eles são muito dependentes do que a gente chama de censo, que é um levantamento realizado em todo o território brasileiro e ele ocorre desde 1872. De maneira geral, são levantadas informações sobre as densidades demográficas e também existem muitas outras categorias de informações que são levantadas a partir do censo. Uma das perguntas que está contida no censo demográfico é relacionada à religião do indivíduo pesquisado. A partir dessa informação, a gente tem um panorama sobre o desenvolvimento, a evolução, as mudanças dinâmicas na religiosidade brasileira. A gente tem uma ideia do crescimento de certas denominações, a gente tem uma ideia do decréscimo, a gente tem uma ideia das religiões que se tornam emergentes ou dos posicionamentos religiosos, até a não religião, a partir dessas informações. E elas são a base para qualquer estudo populacional religioso a ser desdobrado a partir dessas informações primárias. Estudos censitários de base sociodemográfica, eles são fundamentais para a pretensão de qualquer movimento religioso crescer e se desenvolver de maneira saudável e equilibrada. Então, grandes movimentos que passam das centenas de milhares ou de milhões de membros, como é o caso da Igreja Adventista, precisam se preocupar com as características dos seus membros para saber exatamente quais são suas demandas e quais são suas necessidades. Então, saber qual é a renda média dos membros, saber quais são as condições nas quais os membros vivem, se têm acesso à eletricidade, saneamento básico, se eles têm acesso a serviços de telecomunicação com dificuldade ou com facilidade, saber o nível de escolaridade desses membros, saber se a maior parte deles são homens ou mulheres, se são crianças, jovens ou idosos, saber se são indivíduos que recebem ajuda ou auxílio de programas governamentais para se manter. Tudo isso é fundamental para que você tenha uma ideia da igreja com a qual você vai trabalhar. Porque o seu papel como líder da igreja não é só motivar a igreja para evangelizar aqueles que não pertencem à comunidade, mas é também nutrir a sua própria comunidade, dar a ela condições, dar a ela motivação, dar a ela engajamento e se preocupar também com seus desafios e suas demandas. Se você não consegue atender às demandas e as necessidades da sua própria comunidade, como você vai engajá-la e motivá-la para trabalhar com as necessidades dos outros? Então, é essencial que cada ministério da igreja tenha uma noção estatística básica, sociodemográfica, de qual público com qual ela vai trabalhar e quais são os desafios que aquele público apresenta. Então, estudos censitários são uma oportunidade excelente para a igreja fazer planejamento e tomada de decisões com dados, com informação de qualidade e de consistência. Em contrapartida, a gente tem nos dados de secretaria de uma determinada denominação informações mais gerenciais sobre os membros daquela igreja. Os dados, por que gerenciais? Nós estamos falando das pessoas que são entendidas como membro daquela denominação naquele determinado momento. Vamos supor que a gente tem uma situação de uma pessoa que por alguma questão doutrinária foi excluída. E um ano depois ela é novamente incorporada àquela denominação.
ela não é entendida realmente como um praticante daquela religião, apesar de ter tido uma dificuldade ou uma exclusão, uma coisa similar naquele período? Se a prática dela, os comportamentos ou a própria compreensão do indivíduo é de que ele pertence àquela dominação, é aquilo que ele acredita como realmente a sua base de fé. Quando a gente fala de população, não tem esses limitadores, né? A gente está vendo de maneira geral, tanto crianças que praticam aquela dominação e quando eles não são entendidas como membro, quanto outras pessoas que não necessariamente têm um vínculo formal de membro naquele determinado momento, mas que a compreensão, a percepção pessoal dela é de que ela pertence àquela dominação. E com isso a gente tem vantagens e desvantagens, né? Porque não necessariamente todas as pessoas que se dizem membros daquela religião, elas realmente pertencem aos livros de registro daquela igreja. Só que em contrapartida, a gente tem uma dificuldade ainda maior com a atualização e a acuracidade dessas informações dos livros de registro. Então, apesar de ter uma disparidade, apesar de ter uma certa dificuldade entre as duas informações, a gente entende que o dado populacional, ele ainda assim é mais preciso do que o dado de secretaria por causa da sua dinâmica de atualização, que muitas vezes não é muito adequada, e isso depende de diversos fatores, né? Às vezes depende de uma orientação administrativa, vamos dar ênfase às atualizações de secretaria, não, vamos tirar essa ênfase nesse momento, vamos se preocupar com outras questões. Então, os dados de secretaria, eles são muito dependentes de inúmeros fatores. Agora, os populacionais, eles têm um método mais objetivo de avaliar a pessoa, se ela realmente acredita que ela tem aquele credo ou não. Estudos censitários, eles nos ajudam a trabalhar com grandes padrões e com grandes públicos, com a maioria. Então, muitas vezes, nós cometemos um erro estratégico de achar que casos isolados representam a maioria. Estudos censitários fazem a diferença entre minoria e maioria, entre exceção e padrão. E isso é fundamental para políticas mais amplas. Então, estudos censitários podem nos proporcionar, por exemplo, condições de saber quais são as demandas majoritárias, quais são as demandas secundárias. E de posse dessas informações, investir mais recursos humanos, inclusive, em demandas majoritárias do que demandas secundárias. Desde que, claro, seja identificado que as majoritárias são prioritárias ou não, né? Às vezes as coisas se alinham, às vezes não. Mas, como eu disse, estudos de grande porte como esses fazem um mapeamento que nos ajuda a diferenciar aquilo que é pontual do que aquilo que é padrão, aquilo que é cenário, aquilo que é global, do que aquilo que é mais recorte. Como eu gosto de dizer, estudos censitários nos ajudam a entender mais a floresta do que a árvore. O censo, ele provê também informações assim que envolvem o indivíduo em um contexto. A gente tem ali informações sobre a idade do indivíduo, a gente tem informações sobre a escolaridade do indivíduo, a gente tem informações sobre nível de instrução também relacionado à escolaridade, a gente tem informações sobre consumo do indivíduo, né? A gente tem informações sobre acesso a tecnologias, a gente tem informações sobre estado civil. Então, são um conjunto de informações sobre o indivíduo que estão vinculadas ao seu contexto demográfico, geográfico. Então, quando a gente precisa estudar uma população, um recorte, precisamos entender um pouco mais o adventismo em uma determinada cidade, em um determinado estado, em uma determinada região de uma metrópole, os dados de censo, eles são muito adequados, eles têm uma gama grande de informações e, além disso, a partir da informação censitária, olhando para o recorte, por exemplo, dos adventistas ou uma outra denominação religiosa, a gente consegue compará-los com outros dados que a gente tem populacionais. Porque, geralmente, quando a gente vai falar a população em bairro tal, ela é de uma classe tal, ou ela tende a ser de mais mulheres ou mais homens, mais jovens, com escolaridade baixa ou alta, a gente faz isso a partir de que informação? Das informações censitárias. Então, é importante, em contrapartida, a gente ter o mesmo método, mas agora
olhando para aspectos religiosos para poder inclusive ter as mesmas variáveis de comparações que foram coletadas da mesma forma. A gente tem uma certa compatibilidade das informações para fazer comparativos, né? O que a gente não teria já com dados de secretaria. Vale ressaltar que quando falamos das ferramentas de estatística e levantamento de dados, estamos lidando com algo diferente de uma secretaria de igreja que trabalha com o controle de membros ativos e registrados. Por isso, não há necessariamente equivalência entre os dados fornecidos pelo censo de 2010 e as ferramentas de controle de membros que a igreja usa para analisar frequência aos cultos e outros vínculos institucionais. Uma pergunta que muitas vezes decorre porque são métodos diferentes é se então a gente teria pessoas incluídas a partir do censo que não necessariamente estão frequentando a igreja. Isso realmente ocorre. Se a compreensão da pessoa doutrinária, se a percepção dela, se o comportamento, a prática dela, ela entende que é uma prática de um adventista do sétimo dia, como por exemplo, se ela se denominar dessa forma, ela vai se descrever desse jeito. Não necessariamente ela vai frequentar uma igreja ou ter qualquer outra coisa. Aí você fala, então pode ser que quando a gente olha para o censo, a gente vai ter muitas pessoas que não necessariamente estão frequentando a igreja naquele momento. Mas quando a gente compara os dados de secretaria com os dados de censo populacional, a gente percebe que, na verdade, aonde existe uma quantidade maior de pessoas é no dado de secretaria. Então, a gente imaginaria que, por incluir pessoas que não necessariamente frequentam, o dado de censo seria um dado mais inflacionado. Mas é exatamente o contrário que acontece na prática de forma objetiva. Os dados de secretaria, eles tendem a ser um pouco maiores do que os dados de IBGE, por mais que inclua esse tipo de categorias de pessoas que são pessoas que acreditam naquele credo, praticam aquela doutrina, têm a percepção de pertencer àquela religião, mas não necessariamente são frequentantes. Por quê? Porque por mais que exista esse tipo de indivíduo respondente no censo, para ele se afirmar como adventista do sétimo dia num levantamento populacional, ele tem que ter muita convicção de que realmente aquele é o credo dele. E a secretaria não necessariamente acontece esse tipo de questionamento. A pessoa, às vezes, ela entrou numa determinada denominação, foi batizada, incluído no livro de registros, e foi passando o tempo e ela não se vê mais como pertence àquela religião, e às vezes existe um retardo no que? Em fazer a atualização da secretaria a ponto de conseguir realmente ter eficiência nessa informação. Então, apesar de incluir pessoas diferentes, que não necessariamente estão frequentando a igreja, quando a gente compara as duas informações, a gente percebe que, na verdade, o dado populacional de IBGE ele é menor do que o dado que a gente vê muitas vezes em secretaria. Inclusive porque a dinâmica de saída de uma determinada denominação ela é muito mais lenta na atualização de livros de secretaria do que quando a gente avalia na percepção do indivíduo, se ele é ou não pertencente àquela religião. Então ela é mais objetiva a do IBGE e tende a ter uma informação mais conservadora, né, com relação a valores do que os dados de secretaria. Por exemplo, no período de 2000 a 2010, as estimativas de crescimento da igreja no Brasil com relação à secretaria, elas giram em torno de 5%. Quando a gente olha para o que diz os dados de censo, no período, né, entre 2000 e 2010, isso aí fica em torno de 2,6%, 2,7% o crescimento do adventismo. Os dados demográficos, eles tendem a ser um pouco mais conservadores, ser menores do que os dados populacionais. E quando a gente faz alguns estudos, a gente tem trabalhado um pouco nessa questão, a gente percebe, quando a gente compara períodos, por exemplo, 2000 com 2010, que ajustes da secretaria da igreja naquele período que foram realizados acabam levando depois os dados de secretaria a se aproximarem do dado populacional no final do decênio.
Então, por mais que em um determinado momento não são exatos, quando a gente percebe os ajustes que são feitos ao longo do tempo de secretaria, eles acabam se aproximando o dado gerencial de secretaria com o dado populacional. A gente vê que existe sempre essa atração quando a gente pega períodos maiores. Contidos em cada um dos números levantados pelo censo de 2010, estão preciosos retratos acerca do contexto em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se encontra no Brasil. E para revelar essas fotografias e processar esses dados, foi organizado e publicado o livro Sociologia e Adventismo, Desafios Brasileiros para a Missão, com o objetivo de proporcionar reflexões para a compreensão que o Adventismo tem de si mesmo e da sociedade que o cerca. Em 2015 foi lançada a primeira edição do livro Sociologia do Adventismo, que era um projeto que tentou juntar um pouco dos estudos mais qualitativos sobre sociologia, falar da importância deles para o entendimento, a compreensão das religiões, quanto também houve o desafio de trazer informações quantitativas que dessem suporte a essas argumentações, ou pelo menos demonstrassem a importância de a gente ter informações numéricas acerca daquelas análises sociológicas que estavam sendo realizadas. Inicialmente, como é que surgiu essa ideia de incorporar os dados de censo, de IBGE, os dados populacionais nesse material? Já tinha-se livros falando sobre a importância, a relevância da sociologia, da missiologia, para as diversas interpretações e compreensões sobre a religião e como uma ferramenta de suporte para trabalhos missionários, evangelísticos e outras demandas de uma determinada denominação. Agora, o que acontece? Faltava a gente ter o outro lado. O que a gente tem de informações realmente populacionais que dão suporte a essas percepções que a gente tem encontrado na literatura sobre sociologia ou sobre missiologia e outras questões. E aí, de maneira geral, foi solicitado para a gente que fizesse uma análise dos relatórios que o próprio IBGE ele já publica sobre as religiões dividida por categorias. Ele faz como se fosse uma espécie de resumo das informações. Ele tem ali um caderno que fala especificamente sobre religiões. É utilizado por institutos como a USP, o Unicamp, ou a própria FGV, tem artigos que falam sobre a religião. A religião ela acaba afetando o quê? Nas questões de consumo, ela acaba afetando em questões também demográficas, ela acaba sendo afetada por inúmeras variáveis. E aí, como a gente vê estudos sendo realizados por diversas instituições, a gente tentou se preocupar aqui. E como é que o que o IBGE fala especificamente sobre os adventistas? E olhando para esse primeiro desafio, a gente percebeu que os relatórios do IBGE, na verdade, juntam todas as categorias de adventistas no seu relatório global. E aí o primeiro desafio foi descobrir como separar exclusivamente os adventistas do sétimo dia dos outros adventistas que são publicados a partir do relatório do IBGE. Então começou um trabalho de modelagem estatística e matemática inicial para fazer essa separação dos adventistas do sétimo dia dos outros adventistas que estão contidos no relatório global do IBGE a partir aquilo que eles denominam de microdados, que são as informações na sua menor nível possível. Então a gente vai agora para categoria específica dos adventistas. E aí, a partir de um trabalho, usando softwares estatísticos, usando uma modelagem estatística, a gente trabalhou com a separação, o coletar daquela massa de informações de censo exclusivamente o adventista do sétimo dia. Quando a gente conseguiu separar o adventista de toda a massa de indivíduos da população brasileira, dos quase 200 milhões naquele período de brasileiros, a gente percebeu que na verdade a gente tinha nas mãos o quê? Um conjunto enorme de informações sobre os adventistas e ainda que a gente conseguiria ter o quê?
a possibilidade de comparar esse conjunto enorme de informações com outras denominações brasileiras que também têm aquela mesma quantidade de informações disponíveis nesse conjunto de microdados. E a partir daí, o que a gente fez? Começou então a escolher algumas categorias de variáveis. Vamos ver qual que é o estado civil, por estado, por região, e outras formas de ajuntar também informação. E a gente fez isso com um conjunto enorme de informações também. Então, o livro ele acabou sendo o quê? Uma espécie de ampliação desse relatório que o IBGE já usa, que institutos de pesquisa no Brasil fazem uso, mas agora com um olhar específico para os adventistas do sétimo dia. Então a gente tem informações ali sobre idade, né, qual é a pirâmide etária precisa dos adventistas do sétimo dia, qual é a relação entre idade e estado civil. A gente tem a relação também de renda com idade. A gente tem muitas relações que foram possíveis só a partir dessa separação matemática e estatística da informação do bruto dos microdados que são dispostos pelo IBGE. Então foi mais ou menos essa, vamos dizer assim, quando a gente começou a tentar entender o que o IBGE tinha, na verdade a gente percebeu que a gente tinha um baú de informações que não estavam sendo exploradas até aquele momento. Com o passar do tempo, é possível observarmos mudanças cada vez maiores na estrutura da sociedade em vários aspectos, como economia, política, educação, renda e também na questão religiosa. Pequenos distritos rurais, há muito, foram diluídos na demanda das grandes metrópoles e seu ritmo frenético. Se por um lado uma sociedade cada vez mais plural caminha para uma secularização, a religiosidade parece estar longe de acabar. Entender essa metamorfose e os novos caminhos sendo traçados é imprescindível para a saúde e sobrevivência da igreja. Uma das coisas muito importantes que a gente já tem desenvolvido novos estudos a partir disso é que, com base nesse conjunto de informações, como a gente tem censos desde 1872, a gente consegue fazer uma projeção muito mais precisa da evolução de uma denominação como o Adventismo do sétimo dia do que usando apenas dados iniciais. Às vezes a gente tem problemas administrativos que demandam uma certa dificuldade de atualização em um momento. Então, o dado populacional, porque a gente tem uma série histórica muito maior e com uma robustez metodológica mais precisa, então a gente enxerga que para fazer projeções de crescimento, ele costuma ser muito mais efetivo. A gente, inclusive, teve um capítulo adicional que a gente lançou na edição que está disposta hoje ao público, a mais atualizada, que a gente tinha inclusive um pouco de receio de lançar as projeções do Adventismo para os próximos anos, usando apenas como ferramenta de partida os dados de IBGE e os dados do STR. Quando a gente percebeu com o passar do tempo que, na verdade, a gente via que os ajustes de secretaria iam naquela direção, a gente percebeu que, na verdade, a gente tinha uma ferramenta que era a ferramenta que mais ajudava a gente a prever o futuro da evolução de uma determinada denominação, de uma população no contexto nosso brasileiro, né? Uma coisa que a gente percebe é que os dados, eles não podem ser vistos de forma alguma como um problema. Na verdade, eles nos ajudam a fazer uma anamnese, nos ajudam a fazer um diagnóstico, eles ajudam a gente a enxergar pontos que muitas vezes a gente tem até a percepção, mas a gente não consegue ter efetividade na nossa argumentação sem a solidez das informações. Os dados, eles são passíveis de interpretações e narrativas diversas, né? Você pode dar ênfases diferentes, mas eles ajudam a construir de forma mais efetiva essas narrativas. Quando a gente olha para esses dados, a gente percebe que ainda existe um conjunto enorme de informações que, tanto para um planejamento missionário, para um planejamento administrativo, para uma expansão eclesiástica, eles podem ser utilizados como subsídio
para pensar não apenas no adventismo presente, mas na projeção do adventista para os próximos anos. Se a gente não usa isso, a gente, de alguma forma, é como se a gente tivesse à disposição um painel de bordo complexo e com um conjunto enorme de informações, mas a gente escolhe optar usar apenas aquilo que está à frente do nosso para-brisa. Nessa massa de dados que a gente tem sobre o adventismo hoje, que são inclusive abertas, né, pelo IBGE, a gente separou ela para analisar em 3 grupos, né, 3 categorias de informações, de variáveis que estão dispostas nesse conjunto de dados. Uma delas é o dado global, a quantidade de adventistas por região, por estado, né, para o país inteiro, inclusive em períodos diferentes, censo 2000, censo 2010. Então, a informação global, para que a gente usa geralmente essa informação? Para trabalhar com a análise da projeção do crescimento ou decrescimento daquela denominação. Então, o dado global, ele ajuda a gente a ver de forma, ao passar do tempo, o que está acontecendo com a dinâmica de crescimento ou arrefecimento daquela denominação. A gente tem também um segundo bloco de informações que a gente tem trabalhado aqui no livro, que é o conjunto de informações demográficas. A gente categorizou dessa forma informações bem objetivas sobre qual é o gênero do indivíduo, qual é o estado civil do indivíduo, qual que é a idade. São informações básicas que a gente atrela ela ao lugar em que aquele indivíduo se encontra, a geografia do indivíduo, né? Então a gente trabalha essas informações, a gente tem dado o nome de informações básicas demográficas. E além disso, no livro hoje você encontra um conjunto de informações que são as informações também socioeconômicas. E esse conjunto de informações a gente vai entrar agora em análises sobre a questão de renda do indivíduo, a questão de instrução do indivíduo, a questão de acesso a tecnologias e outros bens de consumo básicos, energia elétrica, indivíduos que podem ou não estar dentro das classes que a gente diria que são linhas de pobreza. Então é uma análise mais socioeconômica. Esse é o terceiro conjunto, a terceira categoria de informações que a gente tem disponível hoje no livro. Essas informações, nessas 3 categorias, elas dão suporte a estudos e compreensões sobre adventismo em categorias diferentes. Uma primeira, vamos olhar para a projeção, a dinâmica de crescimento da denominação. A segunda, vamos entender inicialmente qual é o perfil básico do indivíduo, a questão demográfica. E agora vamos entrar um pouco mais na vida, no cotidiano do indivíduo, qual que é as suas características socioeconômicas. Então, basicamente, são as 3 categorias de informações que foram descritas no texto do material que está hoje contido no livro.